Sejam muito bem-vindos, meus caros, e nos últimos dias, praticamente desde as eleições legislativas na Áustria, que deram a vitória ao FPÖ, que é o partido de direita radical, vemos que existe a possibilidade, novamente, que é uma coisa aliás bastante comum na Europa, da esquerda e da extrema-esquerda, ou esquerda radical diria, de se coligarem entre si, muitas vezes com ideologias algo antagónicas, de forma a impedirem que o FPÖ fique com o governo, aliás, a impedirem, de certa forma, aquele que foi o resultado que o povo austríaco deu e que eu compreendo que não agrada à esquerda, mas quer dizer, se só vamos agir de forma a que os resultados que nós gostamos sejam aceitos, isso não é propriamente democrático. Vamos então ver, meus caros, eu acho que estas coligações são uma coisa desleal mesmo. Eu acho que, sinceramente, coligações pós-eleitorais são uma coisa que devia ser tida em conta de outra forma. Algumas regras mais restritivas, porque quer dizer, as pessoas não sabem quem é que vai governar através do vencedor das eleições, que seria o princípio de qualquer eleição democrática, quer dizer, o vencedor governa. À partida seria isso. Mas quer dizer, depois as coligações pós-eleitorais podem reverter completamente a vontade do povo e moldar completamente a vontade do povo, e eu não acho que isso seja bonito. Eu sinceramente não sou muito favorável a estas coligações pós-eleitorais. Se querem alguma coligação, que a façam antes das eleições e depois logo se vê, é o que me parece. Mas bom, vamos então ver aqui, meus caros, que eu acho que é importante ter isto em conta, e vamos ver o que é que o FPÖ responde a esta possibilidade da esquerda fazer este, como é que eu vou dizer isto de forma dramática, fazer este golpe de Estado institucional. Vamos então ver, meus caros. Obviamente que foi um exagero, é uma piada, mas quer dizer, não deixa de ser verdade, porque o FPÖ ganhou eleições e agora ficam sem o poder de forma um bocadinho, quer dizer, é permitida, é constitucional, mas não é a coisa mais democrática do mundo, acho eu. A Áustria, líder do FPÖ quer oportunidade para formar governo. Sondagem revela que os eleitores do partido centro-direita OVP não querem retornar à grande coligação com a esquerda. Portanto, havia mais ou menos uma coligação que tinha sido, à semelhança da portuguesa, que tinha sido normalizada por António Costa, quando chamou um partido comunista para um governo. Aliás, António Costa foi quem introduziu basicamente essa dinâmica, que já era conhecida noutros países europeus, não era nada de novo. No entanto, em Portugal era uma novidade, tendo em conta que Pedro Passos Coelho tinha ganho as eleições e António Costa coligou-se com a esquerda e com a extrema-esquerda para fazer o seu governo. E lá está, eu ouvi há um tempo atrás o Dr. Jaime Nogueira Pinto a falar sobre Mário Soares, e ele apontava-lhe uma capacidade que eu creio que António Costa também tinha, que é, o Dr. Mário Soares era senhor para, no dia, se coligar com o inimigo de hoje para derrotar o inimigo da amanhã. Portanto, isto é jogo político completamente maquiavélico. Portanto, não olhar aos meios para atingir os fins, isto é completamente maquiavélico. E eu acho que esta esquerda tem uma grande facilidade, e aliás tem uma leitura profundíssima daquilo que é Maquiavel, do ponto de vista das suas visões, e portanto, aconteceu em Portugal, acontece noutros países, e sinceramente a direita tem algum pudor em fazer isso. Mas eu acho que se está dentro do jogo, está dentro das regras constitucionais, a direita deve perder esse pudor, porque sinceramente ou começam a perder esse pudor, ou a esquerda, mesmo estando em minoria, consegue ganhar à direita porque coliga-se com outros partidos, e coligada com outros partidos ganha aos partidos de direita individualmente falando. E portanto, mesmo numa situação de maioria de direita, a esquerda consegue governar única e exclusivamente porque se consegue entender. E portanto eu acho que a direita deve perder este pudor de coligações e deve parar de pedir desculpa por existir. A esquerda não tem que aceitar a forma como a direita existe, e se assim é, eu acho que a direita deve ter, apesar de eu não ser um grande defensor, como sabem, mas a direita deve ter a atitude de Donald Trump na medida em que não pede desculpa por existir. Está-se a borrifar para aquilo que a esquerda pensa, candidata-se com as suas agendas e não pede desculpa por existir. E a esquerda percebe que quando nós temos que pedir desculpa por existir à esquerda, muito provavelmente vamos ser destruídos em eleições. O presidente austríaco vai se reunir com os líderes dos partidos políticos na segunda e terça-feira, 7 e 8 de outubro, portanto hoje será o último dia da reunião, para determinar a quem atribuir a tarefa de formar um governo depois das eleições nacionais da semana passada. Embora o Partido da Liberdade Austríaco, FPÖ, de direita e anti-imigração, eu não gosto muito desta caracterização, até porque não é verdade, tenha claramente vencido as eleições, recebendo 28,8% dos votos, praticamente 29%, e conquistando 57
17 lugares no Parlamento com 183, não é certo que Van der Bellen pedirá ao partido para tentar formar uma coligação, o que é necessário para obter maioria. O ex-político do Partido Verde não quer que o FPÖ governe e prefere ignorar a vontade dos eleitores, bem como a prática de designar o partido com mais votos para formar um gabinete. Quer dizer, isto parece-me demasiado óbvio. É que mesmo à semelhança do que foi Portugal, e aliás, a esquerda estaria claramente pronta, o Bloco de Esquerda unido com o Partido Socialista, com o Partido Comunista, e se fosse preciso o LIVRE também, estariam claramente prontos para atropelar o Partido Social Democrata, e isso só não aconteceu porque Pedro Nuno Santos apercebeu-se que a circunstância política em que ele iria governar teria de ceder tanto aos outros partidos que acabaria por radicalizar a sua imagem política a nível português. E, portanto, eu compreendo que Pedro Nuno Santos tenha preferido entregar a responsabilidade de governação e não ter tentado sequer qualquer tipo de coligação, porque as circunstâncias políticas não eram agradáveis. Aliás, era importante ter isto em conta, que estaria o PSD e o Chega a apontar erros a Pedro Nuno Santos e a apontar a Pedro Nuno Santos que nós só fomos a eleições porque o anterior executivo ao qual ele pertencia tinha tido tantas demissões e tinha criado tamanha instabilidade política que foi preciso eleições. E Pedro Nuno Santos tinha sido parte do anterior executivo, apesar de se ter admitido ou de ter sido despedido, ou lá o que foi. Quer dizer, sinceramente, nem percebi bem o caso do Pedro Nuno Santos, mas eu acho que ele foi convidado a sair, basicamente, vamos lhe chamar assim. O Pedro Nuno Santos percebeu imediatamente que a circunstância política não era favorável para o Partido Socialista, nem para ele individualmente falando, e, portanto, entregou a vitória a quem ganhou as eleições porque poderia perfeitamente ter-se coligado. Aliás, a Iniciativa Liberal afastou-se da coligação, Luís Montenegro avançou com um governo minoritário e Pedro Nuno Santos podia ter dito, não, meus amigos, nós juntamos-nos aqui com o LIVRE e como temos apenas menos um deputado, nós com o LIVRE já somos mais do que vocês. E depois se acrescentássemos o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, eventualmente o PAN também, bom, tinham aqui a coligação, tinham aqui a nova Frente Popular Portuguesa, que governava porque o PSD colocou linhas vermelhas ao Chega e os PS, junto com os outros partidos de esquerda, eventualmente até teria mais do que o PSD com a Iniciativa Liberal. Não deixa de ser curioso que a maioria de direita não é significativo se essa direita não estiver disposta a falar. E eu acho que a direita tem que perder um bocadinho esse pudor, porque a esquerda nunca o teve, não passará a tê-lo, e é importante que nós deixemos de o ter também. Depois de se encontrar com o presidente na sexta-feira, o líder do FPÖ, Herbert Kickl, disse que informou Van der Bellen que o FPÖ gostaria de liderar o próximo governo com Kickl como chanceler. A vontade dos eleitores é clara, inconfundível e não pode ser ignorada e minimizada. Uma coligação de perdedores seria uma chapada na cara dos eleitores. Disse-lhe acrescentando que a mão do seu partido está estendida para os outros 4 no Parlamento. No entanto, nenhum deles quer entrar numa coligação com o FPÖ. O líder do segundo lugar, o Partido Popular de Centro-Direita, disse que rejeita cooperar com Kickl, mas não necessariamente com o partido de Kickl. Portanto, basicamente é à semelhança do que se passou na Holanda, em que os partidos até aceitavam a coligação, até aceitavam um governo, não queriam era Geert Wilders como um interveniente. Eu sinceramente não percebo qual é que é este problema com os líderes destes partidos, mas eventualmente é porque são muito famosos mediaticamente e porque ficam associados ideologicamente a alguma coisa. E portanto, substituindo eventualmente o líder por um membro mais silencioso e menos carismático, podem eventualmente salvar um bocadinho daquela que é a sua reputação de centristas. Sinceramente não percebo qual é que é a ideia, mas isto já aconteceu aqui, está a acontecer aqui, já aconteceu na Holanda. Não sei se isto se vai formar um padrão em que são descartados os líderes dos partidos para que haja uma coligação com partidos mais ao centro. Sinceramente não consigo perceber. Enquanto o Partido da Liberdade venceu a sua primeira eleição nacional com o seu melhor resultado até ao momento, o OVP perdeu 10 pontos percentuais e o SPO alcançou o seu pior resultado, demonstrando que os eleitores estão insatisfeitos com o status quo atual e querem regras mais rígidas sobre o asilo e o novo governo para lidar com a crise do custo de vida. É verdade. Portanto, nós ouvimos estas questões em todo o lado, e a notícia basicamente era esta, e nós ouvimos estas questões em todo o lado, quer dizer, os problemas a nível europeu são mais ou menos transversais, e à semelhança do que se passou em Portugal no dia de hoje, em que Luís Montenegro disse, por exemplo, que as redes sociais são inimigos da democracia, estes governantes centristas tendem a denunciar basicamente aquelas que são as preocupações do status quo para se perpetuar, em vez de tratar
daquelas que são as preocupações do povo europeu, não digo como um todo, mas pelo menos individualmente falando, e eles foram eleitos para governar individualmente falando. E Luís Montenegro está mais preocupado com as agendas dos burocratas de Bruxelas em perseguir a chamada desinformação, em financiar meios de comunicação independentes, porque quem paga a banda escolhe a música, como se costuma dizer, e portanto estão mais preocupados com a sua manutenção do status quo do que propriamente satisfazer as necessidades do povo europeu, que são muito similares daquilo que eu tenho andado a ver de uma notícia para outra, de um país para outro, de um partido para outro. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto, quero-vos agradecer por estarem desse lado. Não é certo que o FPO consiga coligar-se com alguém para governar, aliás, muito pelo contrário, a esquerda, mais uma vez, com os seus princípios mais maquiavélicos, bem claros, bem definidos, estão dispostos a coligar-se muitas vezes antagonicamente para impedir que o FPO, aliás, definir o seu inimigo em comum, e estão dispostos a colocar as suas diferenças de parte para governar. Eu acho que falta a perda desse pudor à direita para se começar a fazer alguma coisa de jeito, politicamente falando, na Europa. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.